Então, claro, aqui a coisa está meio desenhada, mas quando a gente para dar uma lida, a gente entende o que acontece. Eu falei de frequência. Então, o que é a frequência? É a quantidade de tempo que se passa durante uma oscilação. Então, ou melhor dizendo, a quantidade de oscilações que ocorrem durante um intervalo de tempo específico. Por exemplo, a tua tela do teu computador provavelmente é 60 FPS ou 60 Hz. Sim, Significa sim. que por segundo, 60 fotos, né, de imagens, 60 imagens, Sim. aparecem ao mesmo tempo. Isso é a frequência. Então, frequência é essa quantidade de eventos num determinado tempo. Então, por exemplo, se você diz que você vai na sua avó 3 vezes por ano, essa é a frequência, 3 vezes por ano. Tudo bem? Uhum. Pronto. O outro é o período. O período é o cara associado à quantidade de tempo que um evento ocorre. Então, se você vai na casa da sua avó 3 vezes por ano, e você vai num tempo periódico, né, simples, você demora a mesma quantidade de tempo para ir na casa da sua avó. Se você vai 3 vezes por ano, significa que você vai de 4 em 4 meses, né? Porque um ano tem 12 meses. Então, se você vai 3 vezes, 3 vezes 4, 12. Ok? Ok. Portanto, o período é 12. Muito bem. Então, tá bom. Então, é isso que ele está falando aqui, olha só. Aqui a gente não está pensando em ir na casa da avó, a gente está pensando num movimento que pode ser depois associado ao movimento das ondas sonoras, que Uhum. estava inicialmente numa posição e depois de um determinado período voltou para aquela posição, tá vendo? Então esse foi um movimento periódico. Ele foi e voltou para a mesma posição. Entendeu a ideia? Ok. Perfeito. Claro que se você continuar isso, você gera uma onda, né? Então tá aqui a onda, onde você percebe o período completo de movimento, ou seja, o desenho completo de uma onda depois de t. Depois a gente só repetiria aqui os valores. Muito bem. Então, o que acontece é que, para descrever a posição de um objeto como esse, você também tem uma fórmula, que é muito parecida já com as coisas que você está utilizando aí. Então, eu recomendaria que você escrevesse essa fórmula aí, tá? Depois que você terminar de escrever, ela me fala, beleza? Ok. Ok. Já está. Vai ter prova ou alguma coisa do gênero? Aham. Ah, não, Vai essa ter parte eu já, provas já ou algo fiz. assim? Só queres entender mesmo. Pronto. É porque Então tá. eu tenho estas tarefas aqui que são que eu tenho que as meter lá e tenho que mesmo que acertar todas as alíneas para conseguir cumprir. Os testes eu já o fiz porque fala de outras coisas e é escolha múltipla, é só selecionar a linha que eu quero e é sempre a andar. Essa parte eu já fiz, só falta mesmo esta tarefa para acabar o módulo. Sim, se tu quiseres mesmo, eu faço isso rapidinho pra ti, porque é muito simples, né? A questão é que me parece que tu, assim, simples pra quem já estudou isso por 10 anos, que nem eu, assim. A questão é que me parece que tu queres Uhum. entender também o assunto, né? Mas se tu não Quero, quiseres, se tu quero, quero. quiseres só as respostas, então tá bom. Não, Eu não, mas poderia também fazer quero aqui pra ti entender, claro. tranquilo. Pra mim é mais fácil só fazer as questões e pronto. Mas, né, vamos lá. Então, o que que essa equação te dá? Como o próprio nome mostra, ali, x, né? Te dá a posição do objeto em função do tempo, né? Então, nós vamos ver o que significa cada coisa aqui nesta figura, olha só. O xm, esse cara que tu escreveste aí, na frente do cosseno, é a Sim, amplitude. sim. E o ômega é a frequência angular. Ou seja, é uma frequência associada com 2π. É o 2πf. Aquele f que a gente estava falando agora há pouco, frequência, só que vezes 2π. Por que que a gente faz isso? Porque é muito interessante que você tenha 2π dentro do cosseno, para lidar melhor com as oscilações que aparecem dentro dele, né? Cosseno é um cara que está muito associado com o π, não é mesmo? Seno, cosseno são funções Ok. trigonométricas associadas com ângulo de 180 graus. Então, o tempo
e a constante de fase. Beleza. Então, cara, Brasil, velho. Como é que pode acabar a luz, cara? As pessoas, elas trabalham na roça, né, no sítio, não tem condição esse país, cara. Por isso que esse país nunca vai pra frente, assim. Vocês olham o Brasil na internet, assim, parece uma coisa legal, mas chega aqui é um lixo, cara. Que aqui, assim, o que aparece na internet é o Brasil, vamos dizer assim, que tem tecnologia, que tem dinheiro, algum dinheiro mínimo. Tem muito miserável nesse país, cara. Tá louco, é um lixo. Daí votam nos pior político possível sempre, daí vira essa merda aí. Como é que pode não ter luz, cara? Luz é básico. Básico. Pois, A pessoa vai trabalhar eu sem também, luz ou também tive agora. sem. Diga, Sim, sim, diz. tem condição, cara. Sem condição. Pois, eu também tive Olha, aí uns dias sem luz aqui em minha casa, também foi um tenho. Ainda por cima eu tenho o meu estúdio de música é aqui em casa, então foi. Ui, imagino que tenha sido péssimo. Mas tu moras em que cidade aí? moro na Marinha Grande, que é ao pé de Leiria. Ah, perto de Leiria, claro. Eu morava em Braga, né? Obviamente, onde só tem brasileiro. Ah, pois. Então tá. Pronto. Então, beleza. Eu estava a falar aqui, né, do ângulo ômega, estava a falar do T, que é tempo, amplitude. Como tu sabes bem, amplitude ali é o tamanho da onda. E o φ é a constante de fase. Ou seja, o φ é um valor que te dá a posição onde a tua onda começa o movimento. Então, uma coisa um pouco complexa de mexer, mas para ti que é músico vai ser importante, porque vai ter hora que vai rolar aquele batimento, né? Que é Uhum. ou a microfonia, né? Que é uma coisa um tanto perigosa quando você está lidando com música, tem tudo a ver com aquela fase ali, aquele terminho extra. Ok. E ressonância também, porque para ter ressonância, precisa que as ondas estejam em fase, ou seja, elas tenham ali a mesma frequência e comecem na mesma posição, senão pode ser uma superposição de ondas destrutiva e tu não vai ter ressonância, né? Então a ressonância Pois, ocorre exato. justamente porque as ondas estão andando junto. Muito bem. Então, pronto. Então, estás a falar aqui do ômega, que é 2πf, se tu quiseres anotar, simplesmente ômega igual a 2πf, já tinhas anotado ali que a frequência era 1 sobre t, ou seja, um período, então é óbvio que a frequência angular, a frequência e o período se relacionam. Muito bem. Agora, tu podes perceber aqui essas ondas, que interessante, elas têm a mesma, elas têm as amplitudes diferentes, porque uma é mais alta que a outra, uma maior que a outra, mas elas têm as mesmas frequências e mesmo período. Por isso que elas começam e terminam nos mesmos pontos. Então, tu vai ver características Ok. diferentes aqui. Por exemplo, ondas com a mesma amplitude, mas com frequências diferentes, e assim vai. E, se tu quiseres aí estudar a velocidade da onda, é simplesmente derivar. Mas eu não sei se tu sabes derivar, porque me parece que teu curso é mais um curso profissionalizante, assim, né? Não tens se bem que tu É, estudasse isso no é. secundário, né? Derivadas e tal. Estudasse, né? Uhum. Então, tá aqui a expressão para a derivada da velocidade, ou melhor, para a derivada da posição, que é a velocidade, e para a derivada da velocidade, que é a aceleração. Então, percebas que a expressão sempre permanece com esses senos, né? E por característica lá da derivada do secundário, o ômega, que é o cara que multiplica o t dentro do argumento do seno, vai para frente multiplicando aqui. Então, detalhes aqui, se tu quiseres anotar, talvez seja interessante. Eu não sei até que ponto tu vai estudar a velocidade de ondas, talvez não seja tão interessante no teu caso. Muito bem. Aqui vai entrar num conceito mais físico, que eu acho que tu não queres ver. Não, acho que Então eu não vou, é preciso, não. sim, então eu vou pular tudo isso aqui. Bem, não vou pular tudo porque eu quero fazer um exercício contigo, para que depois a gente possa ir para as ondas sonoras especificamente, que são um pouco mais complexas, mas precisavam desse conceito aí para serem entendidas. Então, Ok. por exemplo, aqui, eu vou fazer o problema 2, tu vai fazer o problema 1, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Tá falando de constante elástica da mola? Não quero isso. Vou falar não quero falar de mola. Quero falar disso aqui mesmo. Mas seja mola, seja uma onda sonora, a física é a mesma, tá bom? Porque são oscilações. A física das oscilações é a mesma com um pêndulo, com uma onda sonora, com uma mola.
Então ele está a perguntar aqui, qual que é a aceleração máxima de uma plataforma que oscila com uma amplitude de aquele valor e uma frequência daquele valor. Bem, se tu copiaste aí, né? Copiaste aí a equaçãozinha. Ok. Era isso, né? Muito bem. Só que a gente quer saber a aceleração. Então tem que derivar. Se a gente deriva, como eu te mostrei agora há pouco, esse ômega vai para frente. A derivada do cosseno é menos seno, se tu lembrares aí do secundário. E tu derivas de novo para obter a aceleração. Então tu vai ficar com menos ômega ao quadrado, xm, cosseno. E agora vem um ponto muito interessante, veja. Isso é importante, tu tens que conhecer a função seno e cosseno. E ele quer a aceleração máxima. Ok? Que é a aceleração máxima. Então, o que que isso significa? Significa que você está interessado no valor onde o cosseno é máximo, para que a sua aceleração seja máxima também. Só Ok. que o cosseno, ele tem dois valores extremos, o mais e o menos, né? Mais e o menos. Então, aqui, no caso, é isso que a gente está interessado. A gente está interessado que esse cosseno seja menos 1, para ter o valor máximo de aceleração. Então, veja, eu não sei em que momento isso vai acontecer, mas não me importa, porque ele só está pedindo qual é a aceleração máxima. Ele não está me dizendo quando isso vai acontecer, em que instante de tempo isso vai acontecer. Ele só quer saber qual é. Então, a aceleração máxima vai ser a aceleração onde o cosseno é menos 1. Que no caso aqui vai ser simplesmente ômega ao quadrado, aqui já passou, trocou o sinal, porque deu menos 1. Ômega ao quadrado vezes a amplitude. Então, ele citou a amplitude ali. E citou o ômega também, ou melhor, citou a frequência normal. Vamos lembrar que ômega, né, eu acabei de mostrar isso para você, ômega é igual a 2πf, tá bom? Uhum. Ômega é 2πf. Portanto, eu posso colocar aqui na minha fórmula 2πf ao quadrado vezes o x da amplitude. Então, a aceleração máxima, vou trocar isso aqui por um m mais bonito, vai ser igual a 2π. Isso aqui eu vou querer que tu faças, tá bom? 2 ao Ok. quadrado, π ao quadrado vezes a frequência ao quadrado, que no caso aqui é 2,2 centímetros. Pode passar isso para metros se quiseres, é só dividir por 100. Ficas com 0,022 ao quadrado também. Ok? Ok. Vezes a... Opa, eu esqueci da... Coloquei a posição antes da frequência. Frequência que é 6,6. Então aqui eu tenho que colocar 6,6 ao quadrado. Tá bom? Então, 6,6 é a frequência, o 0,022 ali é a amplitude em metros. Então, agora tu pode fazer essa conta para mim na calculadora e chegar na resposta, tá bom? Ok. Quando fizeres, me diga. No pi ao quadrado eu faço. Pega a calculadora e Faço. põe π ao quadrado. A menos que tu não tenha π na tua calculadora, daí coloca 3,14 ao quadrado, certo? Pois é isso, faço 3,14 ao quadrado, sim. Isso. Isso supostamente vai dar 4, né? 4? 4 vezes ponto 9,86 vezes 43,56 vezes 0,0004, certo? Isso. Agora tu Ok. pode fazer tudo isso.
0,69. Então a aceleração total deu 0,79. 79. Então deixa 7 aqui mesmo. Metros por segundo ao quadrado, ok? Ok. Então, beleza. Agora, com isso em mente, eu fiz a minha, agora é a vez de você fazer a sua com os mesmos conceitos, tá bom? Deixa eu pôr aqui. O problema 1. Praticamente a mesma coisa. Ok. Tens aí as fórmulas anotadas, tudo mais. Se tiveres qualquer dúvida, fala, mas acredito que tu saiba. Ok. Eu tenho que pegar nesta, nesta, nesta fórmula da aceleração máxima, certo? Em que momento fala de aceleração aqui nesse problema? Nenhum momento fala de Não, aceleração, então não é na fórmula de não. aceleração, certo? Certo. Ahm, Depois só tenho que Bem, calcular mesmo o período e isso, não é? ele está a dizer já o período, né? Ele está a dizer É, que demora 0,25 segundos para ir sim, do ponto de exatamente, mas depois velocidade nula para o diz para próximo, calcular ou o seja, período. isso, mas o período já está, né? Já tens ali, não precisa calcular, é só perceber Ah, que a informação que ele deu é o período, percebe? ok, E se demora para ir e voltar para o mesmo ponto, para o mesmo comportamento da onda, em 0,25 segundos, significa que isso é o período, ok? ok. Hum. Então, como é que eu vou buscar aqui a frequência, por exemplo? Como é que é a fórmula para ir buscar essa frequência? Tens a fórmula da frequência. Tu tens a fórmula da frequência. F igual a 1 sobre período. Sim, Só isso. e aplico essa fórmula, não é? Depois tenho que fazer. Exato. Ok, já percebi. Ok, já percebi. Ok. E a amplitude do movimento supostamente é os 36, certo? Não, isso é a distância entre os dois A pontos. distância entre esses pontos. A É, distância entre esses pontos. A distância entre os pontos onde a velocidade é nula. É sim, exatamente. A amplitude é simplesmente esse valor mesmo. Ok? depois é só os 36. Então, Exato. neste caso, o A é aos 25, o C é aos 36 e o B supostamente é 4 Hz. Isso. Ok, O, o F é 4 Hz, exatamente. Usou a unidade certa. Não pode se perder nas unidades. sim. Beleza. Deixa eu pegar aqui a próxima coisa. Só um segundo. Deixa eu pegar aqui no meu livro.
Meu, inacreditável que já passou meia hora e não tem luz ainda. Quanto tempo tu ficou sem luz aí? Quando tinha terminado? Foram para aí 3 dias. Ah, não é possível. Isso é. Não, 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 não. 3 dias sem luz não é possível. Foi por causa do tempo. Teve mau tempo aqui e fiquei 3 dias sem luz. Poxa, e tá um dia muito bonito aqui. Não dá pra entender porque tá sem luz, cara. Tá Aqui, louco agora está nesse bom, mas país. diz que a partir da manhã vem temporal outra vez. Ah, é? Tava a me falar que tava bem quente aí recentemente. Tem estado calor, só que tem estado chuva. Ah, muito bem. Eita, que isso? Bem, vamos dar uma olhada no próximo assunto de ondas. Ondas longitudinais e transversais. Agora tu tens uma equação como aquela que está na tua ficha. Exato. YM, Placeno, Pois, Kx menos ômega t. Então agora a sim, única coisa diferente aqui é o Kx, né? De certa forma. ok. Que causa a tua onda ser uma onda que varia em duas variáveis, né? X e em Y. Ou melhor, X e em T. Na posição e X no e T, tempo. sim. Isso. O Y seria, vamos dizer assim, a amplitude da onda. O X seria a Pois, posição do corpo ali na horizontal, vamos dizer assim, para ser mais prático aqui. Então é isso. E esse K é o número de onda, ou seja, é uma constante aí associada com a posição das ondas. Então, só isso. Portanto, ele vai falar de comprimento de onda aqui, tem tudo a ver com esse K. Então, se tu puderes anotar aqui, como tu sabes, o comprimento de onda é importante aí no estudo das ondas. Então, sim, sim, essa sim. letra ali embaixo é o comprimento de onda. Eu aqui Isso, até já tenho informação sobre esse. pronto. No Então, exercício já tenho informação sobre o capa neste caso. isso. Kappa é o número de onda. E nós vamos lembrar aqui que podemos pensar na velocidade da onda, né? A velocidade Uhum. vai depender da frequência e do número de onda, simplesmente. Então, pode dizer que é comprimento de onda vezes frequência, velocidade. Então, eu gostaria que você anotasse essas fórmulas aqui, tá bom? Ok, Que se pedir da velocidade é só jogar nessa fórmula aí. ok. Então a Pronto. velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, não é? Exato. A velocidade da onda é Ok. isso. Sim, sim. Pronto, então, o que nós temos é isso. Ele vai falar, vai ter um monte de exemplos aqui, vai falar de uma corda esticada, não é bem o nosso caso. Falar de energia, bem, de novo, eu não sei exatamente o que tem na tua ficha, me parece que ele só está querendo entender aqui o que é cada elemento na equação, nada além disso. Mas quando a gente vai estudar ondas, tem muitas coisas aqui a serem estudadas. De onda. Tô pulando tudo isso que eu acho que não importa. O princípio da superposição de onda aqui vai ser algo importante para ti também, que é essa soma de ondas, né? Às vezes você vai ter duas fontes de onda gerando o mesmo som, e isso pode causar um efeito naquilo que tu ouve, por causa da Uhum. soma das funções das ondas, ok? Aí você consegue avaliar. Por exemplo, essa equação aqui é a equação da velocidade da onda quando tu tens essa soma de ondas aí. Então, como tu podes Ok. perceber, é uma função um pouco complexa, né? Uhum. Muito bem. Nós vamos ignorar isso por enquanto. Ah, eu escutei minha mãe ligando um negócio aí. Então, deixa eu ver uma coisa, eu quero ver se a luz voltou, só um segundo. Ok, ok.
Não acho que essa luz vai voltar tão cedo. Tais aí ainda? Tô. Então tá, continuando então. Pronto, ele vai falar de fasores aqui, a gente deixa isso de lado. Ó, eu tô a passar bem rápido as coisas aqui, ó. Uhum. Eu não sei, muito provavelmente tu vai ter que ver muitas coisas aí difíceis ainda. Mas na tua ficha as coisas estão meio diretas ainda. Não, Ah, a partir daqui já não vou lidar muito mais com as ondas. A partir de agora já tem mais a ver com os sistemas de som e mais. tá. Vai ser uns módulos um Ah, bocado vamos mais logo práticos. fazer as coisas que estão na tua ficha, então. É, Ele disse aqui e falou isso aqui. Tá. é. Calcula a amplitude. E aí, tu já sabes quem é a amplitude? Só de olhar para essa forma? Se eu sei qual é que é a amplitude, Isso. ah, como é que é? Amplitude, nós vimos há Ah, pouco aqui, né? depois vimos, depois vimos. A amplitude é o. Como é que é? Já me esqueci. Acho que não, há bocadinho era para escrever aqui os nomes e não escrevi. Melhor tu anotares aqui, então, baseado nisso aqui, ó. Faz a ver? Pois é, isso é o 0,05 Isso. no Então, meu isso caso. aqui é importante. No teu caso, deixa eu só bater um print screen e mandar para você, para que tu use como referência. Ah, onde que está? Ficha. Ah, sim, sim. Aqui. E a frequência? Sabes quem é a frequência? Também, se tu olhares na figura que eu te enviei. Sim, então a amplitude agora é só meter os 0,05, não é? Resposta da A, 0,05 metros, né? Sim. Tem que pôr a unidade E depois certa também. a frequência eu tenho que ir buscar pela frequência angular, certo? Uhum. Ou neste caso é o W. Exato, e quem que é o W É aqui? O o. ômega, né? Exato, a frequência será É esse sempre aquele que 0,5 multiplica o antes? T. Não, é É o sempre o que 0,5? multiplica o T. O 20. Não, quem está multiplicando o T nessa fórmula aqui? 20π, certo? Sim, o 20π, sim, exato. Isso então é a frequência, só que a frequência é angular. Ok, Então, como que a gente encontra a frequência normal? Porque ele não está falando frequência angular ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a fórmula aqui, as fórmulas dos problemas aqui. Então, vamos copiar isso. Bem, quem que é a frequência, então? É o número que está na frente do T. Ou seja, aquilo ali é a frequência angular. 20π igual a ômega. Certo? uhum. Só que tu tens que lembrar que tu não quer a frequência angular, tu queres a frequência normal. Então, ômega é igual a 2πf. Então, agora tu pode fazer alguma conta aqui para encontrar quem. Para encontrar quem é o F, tá bom? Tens que Ok, usar essas duas coisas e tu achas o F. Percebeu? ok. Então, tá bom. Então, quando tu encontrares o valor do F, me fala. Então, neste caso tenho que pôr o F em evidência, certo? Exatamente, tu pode isolar o F ali. Vai Ou ficar. seja, meto o F que é igual ao 2π a dividir pelo 20π. Ômega dividir por 2π. Ah, ok, ao contrário. Isso. Uh, Isso dá o 10π, né? Então, aqui Ou vai tenho mesmo que cortar, fazer né, o cara? 20 vezes. Faço mesmo o Aqui 20 vai vezes cortar. 3,14. Não, não, quem ficou 14 nada. Ó. Ah,
Tem pi em cima e pi embaixo. Tu corta os pis. Tá bem. Sim. E daí tu simplesmente faz Pois, o 20 exato. a Corta os dividir por pis e 2. fica 20 por 20, 20 por 2 que dá 10, né? Isso, exatamente. Dá, Percebeu? dá os 10 certos. Ok, ok, já entendi. Isso. Então, Sim, agora, corta os olha pis, ok. as velocidade de propagação. Tu já me falaste hoje que a velocidade. Tu anotaste, né, aquelas fórmulas, certo? Então, tu podes Sim, sim, sim. perceber quem é aqui e tu encontras a velocidade da onda. A velocidade de propagação é aquela velocidade que a gente viu, que era o ômega pelo K, que era o comprimento pelo T, certo? Isso, exatamente. Mas neste caso, que eu ainda não tenho o comprimento, tenho que ir calcular primeiro. Tens tudo, né? Tu tens o capa aqui, né? Se tu quiseres, né? Tu Sim. acabaste de falar. Ômega pelo capa, né? Ok, Tu tens o exato. ômega e tens o Ok. capa, pronto, né? A velocidade é igual ao ômega dividido pelo K. Isso. E em relação ao pi, aqui nesta divisão, como é que eu faço? Porque neste caso é 0,5 pi. De novo, o que acontece ali, né, cara? Corta os pis, certo? Se não cortou pis, no teu caso também vai cortar os pis. Tenho que fazer os 20 pi. Vai lá, tenta um pouco. Eu já fiz a conta aqui, que é praticamente a mesma. Tentas um pouco aí. Vai dar 40 supostamente na velocidade. 40 metros por segundo, exatamente. Ok, é isto. Isso. Então, essa era. Aqui era. A A era simplesmente perceber. Aqui era B, aqui era. Aqui era B. A C é o que tu acabaste de fazer, que era o 40. 40? 40 metros por segundo. E D, a diferença de fase entre dois pontos a 0,5 metros de distância. Ah, qual que é a diferença de fase entre pontos, essa distância aqui já é um pouco mais Essa conta complexo. eu acho que já tinha feito. Eu tinha feito a D? Não. Ok. Eu já tinha feito aí qualquer coisa. Mas eu perdi-me já aqui nos meus papéis. Não. Mas eu tenho uma fórmula. Eu tenho aqui uma fórmula para isso. Ok. Neste caso tenho que fazer a diferença. A diferença de fase vai ser o 0,5 pi vezes o 0,5 metros, certo? Acabou, me desculpa, tá?